Desvende conosco os mistérios da era pré-dilúvio e descubra como o mundo era antes do grande dilúvio que marcou a história da humanidade. O mundo antes do dilúvio era muito diferente, com surpreendentes semelhanças com o mundo atual. As pessoas viviam centenas de anos. Gigantes, supostamente, existiam. E não chovia, no entanto, a perversidade dominava a humanidade, a ponto de Deus decretar o fim de toda a vida na Terra. Neste vídeo vamos explorar o que a Bíblia revela sobre esse passado misterioso. Antes do dilúvio, o clima e a vegetação do mundo descritos na Bíblia possuíam características muito superiores em comparação com o mundo atual. Em Gênesis 2, é mencionado que o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, que uma neblina subia da terra, regando toda a superfície do solo. Isso indica que antes do dilúvio, a irrigação das plantas não dependia da chuva como conhecemos hoje, mas de uma espécie de neblina ou vapor que mantinha o solo constantemente úmido. Esse sistema natural poderia ter proporcionado um ambiente de grande estabilidade climática, sem as variações bruscas que experimentamos atualmente. No entanto, é importante ressaltar que, apesar desse ambiente estável e propício à vida, a Terra já era considerada maldita por causa do pecado humano. Após a queda, a produção de espinhos e ervas daninhas indicava imperfeições na natureza. Alguns estudiosos sugerem a existência de um dossel de água ou camada de vapor, mencionado indiretamente em Gênesis 1, versículo 7, quando Deus separa as águas acima do firmamento das que estavam abaixo. Essa camada poderia ter contribuído para proteger contra radiações nocivas e manter uma temperatura estável em todo o planeta. Se essa hipótese estiver correta, o ambiente terrestre pré-diluviano teria sido ideal para a longevidade das pessoas mencionadas em Gênesis 5, com vidas frequentemente ultrapassando centenas de anos. No mundo pré-diluviano, a longevidade das pessoas era algo impressionante e intrigante. As narrativas bíblicas descrevem seres humanos vivendo por séculos, como o caso de Matusalém, que viveu 969 anos. Essa longevidade excepcional pode ser atribuída a diversos fatores, sendo um deles a baixa quantidade de mutações genéticas nos primeiros humanos. Como a criação estava relativamente próxima da perfeição original de Deus, os corpos das pessoas eram robustos e menos suscetíveis a doenças e à degradação celular. Além disso, o ambiente terrestre naquela época poderia ter contribuído significativamente para a vitalidade humana, com um clima mais estável e uma atmosfera que possivelmente favorecia as condições ideais para o desenvolvimento saudável do corpo humano. As pessoas podiam desfrutar de uma vida longa e saudável. A combinação desses fatores sugere que no mundo pré-diluviano descrito na Bíblia, as condições eram propícias não apenas para uma vida longa, mas também para uma qualidade de vida excepcionalmente alta. Durante a era pré-dilúvio, a atmosfera terrestre possuía uma composição única que contribuía para um ambiente extraordinariamente favorável à vida. Além da possível presença de um dossel de água ou camada de vapor, descrito indiretamente em Gênesis 1, versículo 7, a atmosfera pré-diluviana poderia ter sido enriquecida com uma maior concentração de oxigênio. Essa condição atmosférica propiciava benefícios significativos, como uma aceleração no metabolismo e uma potencial redução no envelhecimento celular. A maior disponibilidade de oxigênio também poderia ter impactado diretamente na longevidade das pessoas, permitindo um funcionamento mais eficiente do corpo e uma resistência superior a doenças. Além disso, essa atmosfera especial poderia ter atuado como um escudo natural contra radiações nocivas do espaço, proporcionando uma proteção adicional aos habitantes da Terra. Essas características únicas da atmosfera pré-diluviana revelam um cenário surpreendente.
e nos fazem refletir sobre as maravilhas e mistérios. No mundo pré-diluviano, a longevidade das pessoas era algo verdadeiramente notável e enigmático, além de Matusalém, que viveu 969 anos. Outras figuras bíblicas como Adão, Sete e Noé também desfrutaram de vidas excepcionalmente longas. Essa longevidade extraordinária não era apenas um fato isolado, mas sim uma característica marcante daquela época. Uma das possíveis explicações para essa longevidade está relacionada à genética dos primeiros humanos. Como a criação estava mais próxima da perfeição original de Deus, os corpos das pessoas eram mais resistentes e menos propensos a doenças degenerativas. Acredita-se que as mutações genéticas eram menos frequentes e que a saúde geral dos indivíduos era excepcional. Além disso, o ambiente favorável do mundo pré-diluviano contribuía para a vitalidade humana, com um clima estável e uma atmosfera única. As condições eram ideais para uma vida longa e saudável. A combinação desses fatores intrigantes nos leva a refletir sobre as possibilidades e mistérios daquela era distante. No mundo pré-diluviano, o desenvolvimento tecnológico era notável e avançado, surpreendendo muitos pela sua sofisticação e engenhosidade. A Bíblia menciona que desde os primeiros descendentes de Adão, os seres humanos já estavam envolvidos na criação de ferramentas e instrumentos musicais. Em Gênesis 4, vemos a linhagem de Caim trazendo grandes inovações. Ada deu à luz a Jabal, considerado o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. Seu irmão, Jubal, foi reconhecido como o pai de todos que tocam harpa e flauta. Zilá também teve um filho, Tubal-Caim, conhecido como artífice de toda a ferramenta cortante de bronze e ferro. Esses relatos revelam que a metalurgia, a pecuária e a música já eram atividades bem desenvolvidas muito antes do dilúvio. Além disso, a construção de estruturas monumentais era uma realidade naquela época. Um exemplo marcante é a Arca de Noé, para a qual Deus forneceu instruções detalhadas para sua construção. Esse projeto exigia um conhecimento avançado em engenharia e materiais para ser realizado com sucesso. A longevidade das pessoas naquela era permitiu que acumulassem conhecimento e habilidades ao longo dos séculos, aprimorando suas invenções e tecnologias de forma impressionante. Com vidas prolongadas por centenas de anos, esses povos tiveram tempo suficiente para explorar profundamente áreas como engenharia, metalurgia e arquitetura. A sabedoria adquirida ao longo do tempo contribuiu para um nível extraordinário de progresso tecnológico no mundo pré-diluviano. A duração exata do período pré-diluviano permanece um mistério envolto em especulações e interpretações diversas. Embora a Bíblia forneça genealogias que conectam Adão a Noé, não oferece uma cronologia precisa do tempo transcorrido entre a criação e o dilúvio. Alguns estudiosos tentaram calcular esse período, somando as idades dos patriarcas, e chegaram a estimativas que variam de cerca de 1.600 a 2.000 anos. No entanto, é importante ressaltar que as genealogias bíblicas podem ser representativas e seletivas, omitindo gerações e destacando figuras-chave na linhagem. Isso sugere que o tempo entre Adão e Noé pode ter sido mais extenso do que uma leitura literal das idades. A ausência de uma cronologia detalhada nos convida a refletir sobre a complexidade e profundidade desse período significativo da história humana, repleto de mistérios e possibilidades fascinantes. A corrupção humana no período pré-diluviano foi um processo gradual e alarmante que culminou em uma sociedade marcada pela depravação e violência. Os relatos bíblicos revelam que a perversidade dos seres humanos naquela época não surgiu de maneira repentina, mas sim como resultado de um afastamento progressivo de Deus e da deterioração moral.
Um exemplo emblemático desse declínio moral é encontrado em Lameque, descendente de Caim, que desviou-se gravemente dos caminhos estabelecidos por Deus. Lameque não apenas violou o modelo divino do casamento ao tomar duas mulheres para si, mas também se vangloriou de seus atos violentos, declarando orgulhosamente ter matado um homem e um jovem. Sua arrogância e desrespeito pelas leis divinas demonstram a rápida deterioração dos valores morais naquela sociedade. Além disso, a mistura das linhagens dos filhos de Deus com as filhas dos homens, mencionada em Gênesis 6, contribuiu para o agravamento da corrupção moral. Essa união entre os descendentes piedosos de Sete e os descendentes ímpios de Caim resultou em uma sociedade onde os princípios divinos foram progressivamente ignorados, abrindo espaço para a disseminação da violência e da depravação. O cenário tornou-se tão caótico que a terra estava corrompida diante de Deus e repleta de injustiça. A presença dos Nefilins, gigantes influentes conhecidos por sua maldade e opressão, agravou ainda mais a situação. Diante desse quadro sombrio, Deus decidiu intervir para restaurar a justiça e preservar seu plano redentor. No mundo pré-diluviano, os Nefilins eram seres de grande estatura e influência. Conhecidos por sua maldade e opressão sobre a humanidade, a presença desses gigantes era um dos aspectos mais intrigantes daquela era antediluviana. Descritos em Gênesis 6 como os valentes que houve na antiguidade, homens de renome, os Nefilins representavam uma figura imponente e temida na sociedade da época. Sua origem é envolta em mistério e debate entre estudiosos, com interpretações variadas sobre sua natureza e propósito. Alguns acreditam que os Nefilins eram fruto da união entre anjos caídos e mulheres humanas, resultando em uma linhagem híbrida de seres poderosos. Essa teoria sugere uma intervenção sobrenatural que contribuiu para a corrupção crescente no mundo pré-diluviano, gerando uma raça de gigantes que exerciam domínio e opressão sobre os demais habitantes da Terra. A presença dos Nefilins não apenas simbolizava a decadência moral da sociedade, mas também evidenciava a influência maligna que permeava aquele período turbulento. Sua existência desafiava as estruturas sociais estabelecidas e representava um desafio à ordem divina, levando Deus a intervir para restaurar a justiça e purificar a terra do mal que se espalhava rapidamente. Deus escolheu Noé, um homem justo e íntegro, para desempenhar um papel crucial na preservação da humanidade e da criação durante o período pré-diluviano. Noé se destacava em meio à corrupção generalizada de sua época por sua retidão e comunhão com Deus. Em Gênesis 6 é dito que Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Essa descrição ressalta a excepcionalidade de Noé em um contexto marcado pela maldade e pela violência. Sua relação íntima com o Criador o tornou digno de receber instruções divinas para a construção da arca, que seria o meio de preservação da vida diante do iminente dilúvio. Além de ser um construtor habilidoso, Noé também foi um pregador da justiça, advertindo sua geração sobre o juízo vindouro. Apesar da incredulidade e do desprezo de seus contemporâneos pela mensagem divina, Noé permaneceu fiel ao propósito estabelecido por Deus. Sua obediência inabalável e sua confiança na providência divina são exemplos inspiradores de como a retidão e a comunhão com Deus podem nos capacitar a enfrentar os desafios mais difíceis da vida. Nos dias de Noé, a humanidade foi surpreendida pelo dilúvio que veio como juízo divino sobre a terra corrompida. Da mesma forma, somos alertados sobre a importância da vigilância e preparação espiritual para os eventos futuros. A Bíblia nos adverte que nos últimos dias
Muitos serão céticos em relação à segunda vinda de Cristo e ao juízo final, assim como as pessoas ignoraram as advertências de Noé e continuaram vivendo em pecado, até que o dilúvio as surpreendesse. Muitos hoje zombam da promessa do retorno de Cristo. No entanto, a história de Noé não é apenas um relato do passado, mas um lembrete para os dias atuais. Devemos estar atentos e vigilantes, vivendo não conforme as paixões deste mundo, mas segundo a vontade do Senhor. Assim como Deus chamou Noé para construir a arca e se preparar para o juízo, Ele nos chama hoje para nos arrependermos e vivermos em santidade, aguardando a volta gloriosa de Cristo. Que a história de Noé nos inspire a refletir sobre nossa própria conduta e prontidão espiritual diante dos desafios e tribulações que possam surgir em nossas vidas. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Se esse conteúdo te abençoou, se inscreve no canal e continue caminhando com a gente nos próximos estudos. Que a história de Noé nos inspire a andar com Deus em meio às adversidades da vida moderna. Lembre-se, assim como houve juízo no passado, também haverá nos últimos dias.